A habilidade de ler códigos, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes no skill de um dev. É a capacidade de ler código dos outros e absorver esse conhecimento. Muitas vezes a gente vê empenhado num código 20 anos de experiência, 15 anos de experiência, e muitos desses 15 anos, muitas vezes específico numa tecnologia ou específico num assunto, quando você absorve aquilo, você consegue absorver, entender ou absorver muito e economizar muito do seu tempo batendo cabeça. Então você consegue entender o porquê das coisas, o porquê que as coisas são feitas daquele jeito, e uma vez que você talvez até nem entenda o que aquilo está fazendo, você vai buscar formas de entender, e muitas vezes o próprio código vai te responder sobre o porquê daquilo está sendo feito daquele jeito. A habilidade de ler código é uma das habilidades mais importantes que um dev pode ter, e eu acho que você deveria levar isso em consideração, porque isso pode salvar a tua pele. Bom, nas minhas últimas 2 semanas, em 3 oportunidades diferentes, ler código me ajudou bastante. Que ajudas são essas? Eu tenho um curso chamado Cloudate.net, eu tenho um curso chamado RabbitMQ para aplicação.net. Esses 2 cursos demandam atenção para os alunos. Muitas vezes eles publicam, eles compartilham libraries, abstrações e coisas criadas por eles, mas também coisas criadas pela comunidade, coisas que eles esbarram e descobrem no caminho. Então, faz parte do processo mostrar não só o porquê uma library é boa ou porquê uma library é ruim, mas também mostrar os problemas. Um dos assuntos que é comum nos 2 grupos é o RabbitMQ. Então, vira e mexe surge alguma library que trabalha com Rabbit em que eu vou analisar. Então, vira e mexe surge uma library com RabbitMQ, uma library que opera, que enfim, abstrai o RabbitMQ de alguma forma, e eu vou lá analisar. Eu sempre vou lá olhar, entender o que está fazendo, o que está sendo feito. E não foi diferente essa semana. Essa semana rolou isso em 2 oportunidades. Uma oportunidade foi dentro do grupo, a segunda veio por e-mail, veio do próprio GitHub. E isso me chamou bastante atenção, acabei perdido ali, falando, cara, isso é da Microsoft? A Microsoft está fazendo isso? Enfim, eu acho que você vai gostar de ver o que eu tenho para mostrar hoje. São 3 oportunidades incríveis que vão te ajudar a abrir sua cabeça, porque eu acho que dá para poder você evitar o estresse, não só evitar o estresse, mas botar tempo. Muitas vezes a gente dá atenção a libraries que não mereciam de atenção. Então, muitas vezes a gente dá atenção a projetos que têm erros fundamentais ao ponto de eles não deveriam ser usados em lugar algum. Então, primeiro você deveria abrir uma issue lá, por exemplo, para poder pedir algumas coisas, para poder falar, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Se você quiser também, mas boa parte do tempo, boa parte da parte importante dessa história é você poupar seu tempo e não dar atenção àquilo que não merece, para que você possa dar atenção de fato àquilo que merece. Então, quando a gente fala de mensageria, tem certas coisas, tem certos elementos, principalmente a respeito do Rabbit, que a gente consegue avaliar com clareza, que é o primeiro nível de análise, se aquela library ou implementação tá legal ou não tá legal. Mas antes, bora pro nosso whiteboard, porque são 3 pontos, eu fiz quase um roteirinho para poder mostrar tudo isso para você, beleza? Bora lá. A gente tá aqui no whiteboard, vamos começar. Ler código é a maior habilidade, uma das maiores habilidades que um dev pode ter. Porque o primeiro ponto é que você lê código, e o segundo ponto é você absorve, você usa o que você leu, você absorve, você passa a enriquecer-se e daí para frente você pode usar isso, você vai ter isso na cabeça e isso é muito legal, porque você pode tirar proveito no seu próximo projeto já. Bom, o primeiro item foi no Instagram. Então eu publiquei aqui um carrossel, e esse carrossel fala de 3 implementações possíveis para Loki. Então basicamente a ideia era, o textinho que eu usei foi, a gente tem uma implementação aqui de Singleton, de algo estático, e eu quero ver qual implementação é a mais adequada. E aqui eu dei 3 cenários aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. E a intenção desse post foi simplesmente levar em conta a ideia de que, cara, trabalhar com multithread ou trabalhar de forma não linear ordenada é complexo, mexe com o seu julgamento de certo e errado. Por quê? Porque a única implementação correta é a implementação 3, com 2 checagens. Já a implementação 2, ela até funciona, mas essa checagem aqui, sem um if antes, faz com que você passe sempre pelo lock. Mais tarde a gente vai ver em outro projeto ele cometendo exatamente esse erro, mas o item 2 é um erro porque passar pelo lock sempre gera um overhead de processamento que a gente não quer. Esse é o ponto-chave da história. Não faz sentido esse overhead de processamento. Então, fazer o if antes garante que você evite essa etapa. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, o que aconteceu sobre esse post? O Daniel veio e comentou, falou, cara, o pessoal do Anti-Frame que usou outra parada, eles não estão usando mais isso, é um anti-pattern e tal. Eu falei, cara, beleza. Mas aí algo me chamou a atenção.
A Microsoft, ela não tem recurso para poder fazer algo debaixo dos panos. Quando ela trabalha com .NET, tudo que ela usar no .NET, a gente pode usar também. Então, se ela tivesse um lock diferente, um jeito diferente de trabalhar, nós teríamos acesso também. E esse é o ponto-chave da história. Quer dizer, não há a possibilidade dela inventar uma coisa que seja só dela. Claro que há, mas é remota, é muito difícil de acontecer, não faz sentido. Não faz sentido, inclusive, com a política nova de trabalhar com mais com open source. Então, quando a gente olha por esse prisma, é muito difícil a gente ver alguma coisa no .NET que a gente não tem acesso. Então, se eles têm uma forma de trabalhar, se eles têm uma forma de trabalhar com um lock diferente, nós deveríamos estar próximo dela ou conseguir, ao mínimo, enxergá-la em algum lugar, em alguma parte do código. E isso é um ponto fundamental. O fato do código do .NET ser aberto, mesmo que você não tenha acesso ao fonte, você tem a IL que você pode gerar a partir de um IL Spy, por exemplo, que eu uso bastante. Quando você consegue abrir o código, olhar e entender as decisões técnicas tomadas por naquele código, você consegue falar, cara, putz, aqui, o que eu queria que eu não achei até agora, que eu não achei documentação, mas achei no código. Então, às vezes acontece isso, às vezes é possível de acontecer isso. E esse comentário do Daniel me chamou essa atenção, me gerou essa red flag, e falei, cara, pode ser que tenha alguma coisa aqui. Bom, mas fato que eu não dei tanta atenção, eu não parei de fato para ver. Entity Framework não é um projeto que esteja muito próximo de mim, eu não tenho tanta ligação com ele, então eu simplesmente entendi, vi que tinha alguma coisa ali, mas em um comentário só, podia ser um comentário fora de contexto, podia ser algum descuido dele também. Eu guardei e esperei que ele se repetir. Só que, curiosamente, aconteceu uma coisa. Curiosamente, o Ian também publicou a mesma coisa, o mesmo comentário, basicamente. A diferença é que agora ele traz mais assunto. Ele fala, cara, o horrível double checked locking, e ótimo, é um padrão, o double checked locking é um padrão conhecido. E vamos entender aqui o que ele quer dizer. Ele está dizendo, cara, se não me engano, a implantação agora é com lazy, embarcado na construção de thread safe. Beleza? Então, em tese, se eu usar lazy, eu não vou fazer double checked locking. Eu entendi isso. Beleza, vamos. E aí depois ele acaba publicando, e isso tá lá no post, ele acaba publicando o link do artigo, que é esse artigo aqui. E esse artigo sugere, fala, cara, beleza, a gente conhece o double checked locking, existe um padrão de locking, e esse padrão segue essa estrutura de 2 checagens. Talvez se você não entendeu essa checagem, o que acontece? Essa primeira checagem aqui, então pensa o seguinte, eu tenho uma thread A. Essa thread A, o usuário bateu aqui. Então é nulo. Legal? Então se nulo é verdadeiro, vai fazer o lock. Antes de eu acabar esse lock, uma segunda thread também bate aqui. É nulo. A segunda thread para aqui. Isso quer dizer o quê? A primeira thread vai executar isso aqui, quando liberar o lock, a segunda vai passar por aqui. Então a segunda checagem é por isso. É porque a segunda, a terceira, a quarta thread está esperando aqui. Quando liberar, ela simplesmente vai ter que executar de novo. Então, quando liberar, ela vai ter que executar de novo. Então, a garantia que você tem com essa segunda checagem aqui é, beleza, agora eu peguei quem estava esperando. Quem estava esperando, esse checagem de nulo aqui não vai bater, então ele vai acabar retornando isso aqui. Então, só a primeira instância cria esse cara. Esse é o tipo de desenho que é difícil de você entender sem você já ter trabalhado com multithread, sem você entender muito bem como é que funciona o lock. O que eu queria trazer no post era essa dificuldade mesmo, mostrar que isso é complexo, enfim, e trazer isso para o assunto. Por quê? Eu trabalhando, de onde surgiu o assunto sobre esse lock? O exemplo 1 ou 2, não lembro qual dos dois, foi uma implantação que eu vi numa library que um rapazinho publicou lá no grupo do Telegram. Então, no grupo do .NET BR, a gente, enfim, vira e mexe, alguém publica alguma coisa que está construindo. E faz parte do meu processo como administrador avaliar aquilo. Então, se tem alguma coisa muito bizarra, eu simplesmente removo o post, comento ali no privado e vou dizer, cara, tem alguns erros graves aqui, enquanto esses erros não sanarem, a gente não vai divulgar aqui dentro, e tá tudo bem, essa é a dinâmica. A maior parte da galera corrige, depois publica e tá tudo bem, isso acontece. Então, com esse projeto, não achei nada muito, que me chamasse muita atenção, mas achei um bugzinho aqui, esse tipo de coisa, que é falta de entendimento mesmo de como trabalha com lock. E eu falei, cara, chamei ele no privado, comentei, mandei para ele a mensagem, e fui lá produzir meu conteúdo, publiquei lá no Instagram e no LinkedIn, e nem referenciei o cara, nem falei do projeto dele, falei nada. Eu só simplesmente compartilhei porque, cara, putz, isso aqui é um canto cego. E a minha intenção, muitas vezes, é trazer esse canto cego à tona, falar, cara, tu precisa prestar atenção nisso, você precisa levar isso em consideração. Quando pensa em multithreading, levar esses aspectos, ter a cabeça, ou usar a forma de pensar e falar, cara, isso aqui pode acontecer por diversas threads, simultaneamente. Como é que eu lido com isso? Saber essas coisas ajuda você a construir soluções melhores. Principalmente quando a gente fala de mensageria, que você está falando de
um cenário de consumo desordenado, aleatório, gigante, em escala, em que você tem que levar isso em conta. Então, se você tiver, por exemplo, múltiplos consumers na mesma thread, no mesmo console, no mesmo service, como é que você lida com os recursos compartilhados? Como é que você lida com a criação de objetos? Você vai previamente criar e garantindo que está sendo criado por uma thread só? Ou você vai fazer um mecanismo como esse, baseado num singleton, onde você lida de fato com o lock? Essas são perguntas que precisam ser respondidas, são perguntas que você como arquiteto precisa responder para o teu projeto. Então, trazer isso à tona faz sentido para mim. E aí foi essa discussão, foi esses assuntos que aconteceram ali que me chamaram a atenção pro Lazy. E eu falei, cara, beleza, o que isso tem a ver com ler código, Gado? Tá todo mundo dizendo para usar o Lazy. E vamos entender aqui a recomendação dele. Ele fala aqui de usar outras coisas, e ele fala também de usar o Lazy. Cadê? Olha, implantação de Lazy. Eu falei, entendi. Beleza, vamos entender aqui o próximo passo. Ele fala de performance, ele vai analisar um monte de aspectos aqui para falar do Lazy e falar, cara, Lazy é a parada. E aí vem a curiosidade. Putz, se Lazy é a parada, vamos entender como é que ele implementa? E aí foi aí que eu usei o YLSpy para achar essa implementação do Lazy e falar, cara, vamos entender. Por quê? Porque não adianta o cara dizer que Lazy funciona quando eu falo que quando eu tenho acesso ao .NET, quando eu tenho acesso ao código-fonte, quando eu posso fazer engenharia reversa, ou enfim, abrir aqui uma library e de fato ter acesso a ela, eu ganho o poder de ler como os caras estão escrevendo. Eu consigo entender o que o Lazy faz que o meu código não faz. Então, vamos entender primeiro como é que é o perfil de consumo do Lazy. Então, ele está sugerindo aqui, olha, uma construção do Lazy, mas ele usa o Lazy.value. Então, ele vai usar um construtor, depois uma propriedade, Lazy.value. É só isso que precisa para consumir. Vamos ver se ele tem mais alguma coisa. Basicamente o que a gente vai ver aqui é como ele usa esse objeto. Então, como é que ele constrói esse Lazy Learned Object. Então aqui ele tem o init Learned Object. Vamos ver o que significa isso aqui. E aqui é uma factory, uma construção. Então como ele constrói esse objeto. Então aqui a gente tem aqui usando a utilização de Lazy, beleza. Temos aqui como é que ele constrói esse objeto. Então a gente vai ver aqui como é que ele usa isso. Outra forma de fazer com arrow functions, beleza. E aqui ele já usa o value dele. Então a construção é construtor mais ponto value é o que a gente precisa. Beleza, vamos entender agora o código aqui. Então, construtor com base em function. Vamos entender aqui. Então, eu tenho aqui no construtor um factory. Então, é uma func de T, func do tipo que a gente quer. Factory. Ele vai passar isso para dentro desse outro construtor aqui de Lazy. Beleza? Só que para ele definir o segundo parâmetro, que é o parâmetro de Lazy Thread Safe Mode, ele vai usar essa estratégia aqui. Então ele vai usar aqui essa execution and publication. Vamos ver isso aqui, depois use default construction, false. Beleza? Execute and publication. Então ele vem aqui com mode, execute and publication. O mode só é usado aqui. Então vamos ver aqui o que esse helper vai trazer pra gente. Então, execute and publication, que é esse aqui. No nosso caso, use default constructor é false. Então, aqui se fosse verdadeiro e aqui é o false. Então, o resultado que a gente tem daquele mode, dessa execução aqui que vai para o state, é esse elemento aqui. Então, esse é o resultado que a gente tem ali dentro do state. Beleza? Esse é o ponto importante para a gente. Por quê? Quando eu for usar o value, ele vai usar o create value. E aí ele vai usar o state. O state com execute and publication via factory. Vamos achar ele aqui. Então, primeira coisa, o que ele está fazendo aqui no início? Está vendo se o estado já foi criado, então se tem estado ou não. Depois vai executar isso aqui. Próximo passo, se o estado não é nulo, vai executar o execute and publication via factory, que é esse aqui. E agora a gente vai ver aqui, execute and publication. Ponto. Está aqui o maldito lock. Então ele primeiro faz um if antes, depois faz um if depois ele faz um outro state e tá aqui a resposta. Então execute a publication está usando novamente o lock. Então vamos ver aqui o factory dele, vai executar o factory com try catch, troca o state aqui com base no mode. Então vamos lá, que mode é esse agora? Execute a publication. Vai executar com o mode execute a publication, que vai trazer o estado exatamente igual, não? Não, execute a publication exceptioned.
Opa, isso aqui só acontece na exception, tá certo? Então ele vai botar no estado de exception caso tenha estado de caso dê um erro no processo de construção, e tá aí, tá feito. Ele tá usando lock também, tá usando outros ifs também, mais 2 ifs também. Então quando a gente entende o processo, olhar para o código, dá pra gente ver que, cara, ele faz a mesma coisa, a diferença é com passos maiores. Então com mais, claro, tem uma coisa que é importante, é mais sofisticado, quer dizer, ele tem outras estratégias. Se a gente olhar ali para dentro daquela estratégia, não só do Create Publication, mas como ele, daquele num, e quais são os tipos de operação, ele tem duas, três formas diferentes de fazer aquilo. Isso é sofisticado, quer dizer, você com poucos parâmetros muda muito o comportamento. Então, não é que você não deva usar, mas se você só tem o cenário de thread safe, a sua única intenção é só usar thread safe, para um cenário só de thread safe, só um cenário multithreading, se isso é sua única, é seu único cenário para um objeto específico, vale a pena usar o double checked lock. Esse é o ponto. Então o que eu queria buscar com o código era, cara, achar formas alternativas e diferentes que estariam no meu canto cego, porque algumas coisas eu acabei usando e são relativamente recentes para mim. Então coisas que eu não conhecia, que eu passei a conhecer há pouquíssimo tempo vendo thread safe, vendo operações thread safe. Então, por exemplo, a gente tem um ring buffer, que é material que a gente aborda aqui dentro. Então, e para que serve o ring buffer? O ring buffer é uma estrutura de buffer, onde eu consigo botar objetos que eles são entregues no formato de ring, então eu acabo entregando sempre o que foi usado há mais tempo, e eu garanto que eu sempre vou fazendo reciclagem desses objetos. Então você passando por todos. Eu nunca deixo alguns objetos num limbo em que eu estou usando meia dúzia e o que está lá atrás que eventualmente só vai ser usado lá na frente. Pode ser que não seja usado nunca, ou fica lá no lixo. Então eu consigo passar por todos os objetos o tempo todo. Isso não só tira o peso, quando a gente fala de conexão com o Rabbit, tira o peso porque eu vou distribuindo essas operações entre esses objetos todos, mas me dá também a tranquilidade de saber, cara, eu estou sempre revalidando, estou sempre garantindo que está tudo ok. E uma parte importante desse processo é a parte relacionada a contadores. Eu preciso fazer alguns contadores para saber se eu preciso criar mais itens do buffer, se eu não preciso, se meu buffer está saudável e eu tenho a quantidade ali que suporta o throughput que eu preciso. Então tem uma certa flexibilidade, eu preciso de certa forma aumentar contadores e reduzir contadores num ambiente multithreading. Isso é complexo. Então, eu quero mostrar para você um código aqui onde eu aprendi uma coisa recente, que era esse interlocked increment. Então, para incrementar e para decrementar, eu simplesmente consigo fazer isso de forma simples, de forma performática, usando o lock pelo mínimo de tempo possível, usando esse interlocked aqui, increment e decrement. Isso aqui dá a possibilidade de eu trabalhar de forma muito mais eficiente, sem fazer um lock. Óbvio que não serve para tudo. Esse interlocked tem operação para todas as operações possíveis? Não tem. Então tem algumas coisas que dá para fazer, tem outras coisas que não dá. Tem algumas operações aqui que vão ajudar a gente. Mas entender que existe me ajudou a construir esse código aqui. Bom, além disso, eu vi a parte do lazy e a minha recomendação ela é clara. Se você vai trabalhar, você precisa trabalhar com thread safe, você trabalhar com multithreading, cara, se a sua única opção é essa, faz sentido você usar o double checked lock. Mas se você quer algum dinamismo e quer algo mais sofisticado, o lazy é uma boa opção também. Só que não adianta dizer para abole um e use o outro, não faz sentido esse discurso. E esse é um ponto importante. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou a entender melhor como é que a gente pode analisar código, entender quais são as ferramentas que a gente usa para poder ver código, se você tirar proveito disso e se isso te motivou a ler mais código, comenta aqui embaixo, eu quero entender se isso te ajudou de alguma forma. E se você curtiu esse vídeo, se você quer que esse vídeo alcance mais pessoas, não deixa de compartilhar. Se você quer receber mais vídeos como esse, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!